A intimidação sempre foi uma das principais táticas do presidente russo Vladimir Putin, usada sempre que deseja que algo aconteça ou pare de acontecer. Ele começa a fazer ameaças, ou a reposicionar equipamentos militares russos para locais onde possa usá-los para ameaçar outros. E Putin está fazendo isso de novo. A inteligência militar ucraniana revelou que a Rússia usa Belarus como intermediária para pressionar a OTAN e a Europa a atender aos interesses de Putin com armas. O presidente da Rússia acha que essa última ação vai mudar o discurso na Europa. O que ele não percebe é que a OTAN já não se sente mais ameaçada pelos jogos de poder da Rússia. Em entrevista à Ukrinform, o chefe da inteligência estrangeira da Ucrânia, Olei Ivashenko, revelou os planos da Rússia e como usará Belarus para isso. Vemos medidas para preparar e implantar o míssil balístico de médio alcance Oreshnik no território de Belarus, disse Ivashenko ao veículo. Ele disse que Rússia e Belarus estão construindo instalações militares para sistemas de vigilância e comunicação dos lançadores do sistema Oreshnik. Essas medidas ainda não foram implementadas. Resumidamente, a Rússia deseja posicionar seu míssil balístico nuclear fora do próprio país. E só pode haver um motivo para Oreshnik estando dentro da Bielorrússia, significa que o míssil está mais próximo dos países europeus. Putin age como se fosse atacar se as negociações de paz da guerra na Ucrânia não saírem como deseja. A boa notícia é que o Oreshnik ainda não está pronto para ser lançado, apesar do plano de posicioná-lo na Bielorrússia. Muita infraestrutura precisa ser instalada primeiro, embora pareça que a Rússia está disposta a trabalhar para que isso aconteça. Já faz tempo. Embora os comentários de Ivashenko confirmem um pouco mais os planos russos, segundo a inteligência ucraniana, a presença do Oreshnik por Putin na Bielorrússia já era conhecida. O Kiev Post destaca esse ponto em sua própria reportagem de 13 de dezembro sobre os planos de Putin, onde afirma que os planos da Rússia de posicionar mísseis Oreshnik na Bielorrússia se tornaram públicos no ano passado. As reportagens citaram o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, que afirmou que o míssil entrará em serviço ativo até dezembro. Os comentários de Ivashenko indicam que a meta pode ter sido ambiciosa. A Rússia pode posicionar lançadores e mísseis Oreshnik na Bielorrússia, mas ainda não instalou toda a infraestrutura necessária. A Bielorrússia possui um protótipo que a Rússia ainda vai evoluir até virar um sistema Oreshnik completo, dando aos inimigos de Putin algum tempo de respiro. Lukashenko age como se, ao tomar o Oreshnik, estivesse mudando o jogo para a Bielorrússia. Em vez de ser apenas mais um exemplo de como ele permitiu que seu país se tornasse pouco mais do que um fantoche do regime de Putin, por exemplo, no dia 1º de novembro, o Pravda noticiou que Lukashenko proclamou com orgulho que a Bielorrússia quer esses mísseis para que ele possa intimidar estados vizinhos que possam representar uma ameaça ao seu país. Quero que saibam que podemos derrubá-los se perderem o controle. Lukashenko disse que sentaria com Putin para decidir e derrubar opositores da Bielorrússia no exterior com mísseis Oreshnik, alertando para não mexerem com eles. Estranhamente, Lukashenko também acrescentou que a presença do míssil russo em território do seu país significaria que os falantes de russo dentro da Bielorrússia estariam seguros. Ele afirmou: a guerra na Ucrânia começou em Donbass, com opressão e perseguição aos falantes de russo. Vi isso pessoalmente, ignorando a validade das alegações. Por um instante parece estranho Lukashenko citar esse ponto. Ele é o ditador de Belarus. Se alguém fosse oprimir ou matar russófonos lá, teria que ser Lukashenko. E ele claramente não tem intenção de fazer isso, mesmo que tivesse essa intenção. O próprio Lukashenko iria até Putin pedir permissão para usar Oreshnik em Lukashenko. Isso não faz sentido, mas é comum com o líder bielorrusso, e está claro que Putin também não confia em Lukashenko. A Ukrinform destaca que Ivashenko afirma sobre a responsabilidade necessária para usar os mísseis Oreshnik. A Bielorrússia não terá direitos nem poderes para usar o míssil russo, já que todas as armas Oreshnik colocadas dentro da Bielorrússia farão parte do sistema de comando unificado das forças estratégicas de mísseis do exército russo. Em resumo, a Bielorrússia é um intermediário, um fantoche, um boneco para Putin usar como quiser. Isso mostra as ameaças de Lukashenko como lamentos de um ditador com menos controle do que a Rússia sobre seu país. Então, se Putin não está dando mísseis Oreshnik para a Bielorrússia, para que Lukashenko os use como quiser, por que esses mísseis estão sendo enviados para a Bielorrússia? Ivashenko já respondeu ao Ukrinform sobre o envio dos Oreshnik. Segundo Ivashenko, a Bielorrússia serve para pressionar a União Europeia e a OTAN,
não a Ucrânia. Isso permitirá à Rússia aumentar sua capacidade de atacar de surpresa qualquer capital europeia. Vai reduzir significativamente o tempo de chegada em comparação com o lançamento a partir do campo de testes de Kapustin Yar. Tudo isso faz parte do plano de Putin. Ele usa um estado que caiu sob sua influência para hospedar os mísseis. Ele acredita que fará o máximo para intimidar quem considera inimigo da Rússia. De certa forma, o aviso de Lukashenko de que ninguém deve mexer com Belarus é verdadeiro, só que o motivo pelo qual ninguém deve mexer com o país é esse. Putin vê que ela já é parte da Federação Russa, só não no nome, então pode usá-la. Ele age como acha melhor, e agora vê Belarus como forma de intimidar outros países europeus. Putin quer assustar as potências europeias devido às negociações de paz que os Estados Unidos da América tentam mediar entre Rússia e Ucrânia. Em 21 de novembro, vazou um rascunho dos Estados Unidos da América com 28 pontos de um plano de paz para encerrar a guerra na Ucrânia. O plano fez várias sugestões que pareciam favorecer a Rússia em relação à Ucrânia, incluindo disposições para que a Ucrânia cedesse o Donbás à Rússia. O plano mencionava garantias de segurança sem detalhá-las e sugeria limitar o tamanho das forças ucranianas, forças armadas. Muitas propostas pareciam vir direto das exigências do Kremlin, e a Europa percebeu rapidamente. Apenas alguns dias após o vazamento do plano, líderes europeus cooperaram para criar uma contraproposta ao plano, provavelmente em cooperação com a Ucrânia para isso. A redação vaga foi esclarecida nesta versão, e os Estados Unidos da América logo recuaram, de pressionar a Ucrânia para aceitar o plano imediatamente a afirmar que o plano deveria ser apenas um ponto de partida segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Isso enfureceu Putin. O plano dava a Putin quase tudo o que queria com a invasão da Ucrânia, exigindo da Rússia só concessões simbólicas. Isso não impediria Putin de invadir a Ucrânia novamente no futuro. Então, a Europa teve que se intrometer nos assuntos da Rússia, resultando na reformulação do plano até um ponto em que pudesse ser aceitável para a Ucrânia, o que também significava que não era de forma alguma aceitável para a Rússia. Putin quer que a Europa pare de se intrometer onde, segundo ele, potências ocidentais não são necessárias. Mísseis Oreshnik em Belarus são um aviso de Putin à OTAN. Ele pode atacar membros europeus com mísseis potentes se continuarem impedindo seus planos. Líderes europeus acusaram Putin de simular interesse em paz, como mostram seus ataques cada vez mais intensos à Ucrânia. Enquanto afirma querer o fim da guerra para mostrar que deseja paz, Putin respondeu às acusações com novas ameaças. Em 3 de dezembro, a CNBC noticiou como, sem se abalar, Putin ficou furioso com a participação da Europa nas discussões de paz. O líder da Rússia afirmou: "Não vamos entrar em guerra com a Europa. Já disse isso 100 vezes. Mas se a Europa de repente quiser lutar contra nós e começar, estamos prontos agora mesmo. A Europa não quer guerra com a Rússia. E Putin sabe disso." A luta que ele afirma que a Europa quer é, na verdade, a Europa atrapalhando a Rússia de conseguir tudo o que Putin deseja nas discussões de paz. Putin não quer isso porque acredita que é mais fácil para a Rússia manipular os Estados Unidos para que vejam as discussões de paz. Putin manipula as nações europeias, mesmo sabendo que reconhecem a Rússia como ameaça às suas fronteiras. Várias figuras proeminentes já fizeram essa afirmação no passado, incluindo o ex-assessor de segurança do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, John Bolton. Acredito que Putin acha que pode manipulá-lo facilmente. Ele é inteligente, duro e joga bem mesmo com desvantagens. Acho que ele vê que não está diante de um adversário sério aqui, disse Bolton em junho. Meses depois, o ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, H.R. McMaster, repetiu esses sentimentos. Ele trabalhou no primeiro mandato de Trump e diz que Putin aproveitou o ego e as inseguranças do ex-presidente. Já naquela época, Putin via Trump como destacado e talentoso, enquanto Trump mostrava vulnerabilidade a essa abordagem, afinidade por líderes fortes e acreditava ser o único capaz de ter bom relacionamento com Putin. McMaster afirma que não é só Trump. Putin manipula presidentes dos Estados Unidos da América há muito tempo. McMaster destaca esse ponto ao notar que tanto Barack Obama quanto George W. Bush estavam excessivamente confiantes em suas supostas habilidades para melhorar as relações dos Estados Unidos da América com a Rússia. Em agosto, a ABC disse algo semelhante, observando que Bush chegou a convidar Putin para seu rancho em Crawford, no Texas, em 2001. Bush disse depois: "Olhei nos olhos dele, achei que era direto e confiável. Tivemos um ótimo diálogo e entendi sua essência." O próprio Trump afirma que Putin já enganou vários presidentes dos Estados Unidos da América. Alguns dizem que Trump não sabe que integra essa lista.
Se for correta a interpretação de Putin de que pode influenciar mais os Estados Unidos da América do que a Europa, enviar Oreshnik para Belarus faz sentido. Putin está tentando excluir a Europa das negociações de paz. O Oreshnik, ao menos no papel, parece um bom míssil para esse trabalho. Grande parte do que sabemos sobre Oreshnik vem da Rússia, então essas informações exigem cautela. Outras informações foram coletadas a partir da única vez em que o míssil foi supostamente utilizado. Se essas informações forem verdadeiras, Oreshnik é um míssil muito perigoso. Em novembro de 2024, a British Broadcasting Corporation informou que o míssil pode atingir velocidades hipersônicas de Mach 10. Putin afirmou que não há formas de neutralizar essa arma atualmente, e as estimativas de alcance variam. O especialista militar russo Ilya Kramnik afirmou isso. O Oreshnik pode voar entre 2.000 e 503.000 quilômetros, mas há potencial para aumentar esse alcance para cerca de 5.000 quilômetros mesmo, considerando o primeiro valor. Isso já basta para Putin usar o Oreshnik como ameaça à Europa. Se o míssil for colocado na Bielorrússia, o Oreshnik aparentemente tem ogiva separável, diz o analista. João Iraf, que é diretor sênior de políticas no Centro de Controle de Armas e Não Proliferação, também afirmou que o Oreshnik é capaz de transportar ogivas nucleares, o que adiciona mais uma camada de ameaça ao envio do míssil para a Bielorrússia. Putin não quer apenas que a Europa saiba que ele pode usar a Bielorrússia para atingi-la com um míssil tão rápido que não pode ser interceptado. Ele quer que a Europa fique preocupada com essa possibilidade. Mísseis carregando ogivas nucleares, ameaças nucleares podem surtir grande efeito quando seu míssil é realmente capaz de transportar ogivas nucleares. Mas não está claro se Oreshnik pode fazer isso. Na verdade, nem mesmo está claro qual será o real nível de ameaça que os mísseis Oreshnik na Bielorrússia realmente vão representar. Segundo o Kiev Post, o único uso confirmado do Oreshnik pela Rússia foi em 21 de novembro, quando o míssil atacou a cidade ucraniana de Dnipro. O lançamento fez analistas ocidentais suspeitarem que o míssil seja uma versão modificada do RS-26 soviético. Isso não prova que o Oreshnik seja mais fraco do que a Rússia diz. Só há uma confirmação. O uso de um míssil que poderia causar sérios danos na guerra da Ucrânia sugere que a Rússia ou ainda não aperfeiçoou seu míssil, ou dado o uso recente dele. Só agora conseguiu acertar com o Oreshnik. Belarus vai torcer para que seja essa a explicação, mesmo sem ter nenhum controle real sobre se e quando os mísseis Oreshnik estacionados em seu país serão usados. Lukashenko sabe que pelo menos isso vai permitir que ele faça bravata sobre apresentar uma ameaça aos seus inimigos. Porém, bravata é tudo o que ele poderá fazer. A notícia da chegada do Oreshnik a Belarus prova, caso ainda fosse necessário mais alguma evidência, que Lukashenko permitiu que seu país se tornasse um estado fantoche da Rússia. Alguns dizem que Putin já concluiu ou está perto de concluir uma conquista silenciosa da Belarus. Hanna Lyobukova, do Conselho do Atlântico, afirmou que essa conquista aconteceu, essencialmente, em novembro. Lyakova ressalta que Lukashenko adotou ações que podem preparar Belarus para integrar a Federação Russa. Segundo a autora, Belarus e Rússia têm sistema tributário unificado, permitindo à Rússia acesso total à infraestrutura econômica de Belarus. Lukashenko também propôs um grupo aduaneiro conjunto que, essencialmente, permite que a Rússia influencie ainda mais as políticas do seu país. A maioria dos bielorrussos apoia a independência, observa Lyubakova, mas cada concessão, cada roteiro, enfraquece a capacidade do país de determinar seu próprio futuro. Lukashenko preferiu manter-se no poder. O envio de Oreshnik para Belarus é mais uma concessão. Volte a janeiro. Jorge Barros, do Instituto para o Estudo da Guerra, já apontava que Putin havia terminado a conquista silenciosa de Belarus. Barros diz que a Rússia está nos estágios finais de décadas de tentativa de anexar Belarus, com Lukashenko sendo um participante muito disposto. A formalização do Tratado do Estado da União, assinado em 1999, foi desacelerada por interesses divergentes de Belarus e Rússia, e, segundo Barros, basicamente completaria a anexação quando ocorrer. Posicionar mísseis Oreshnik em Belarus visa aumentar a dependência de Lukashenko e do país em relação à Rússia. O Kremlin provavelmente pretende usar a população de 9.155.000, o território estratégico e os recursos econômicos de Belarus para fortalecer o poder russo. Barros escreve: é isso que vemos com os mísseis Oreshnik, sem controle de Lukashenko em Belarus. O que mais seria?
Além da Rússia usar Belarus no leste da OTAN para projetar o tipo de poder citado por Barros, Belarus deixou de ser soberana e virou instrumento de Putin para ameaçar inimigos da Rússia na Europa. Claro, a pergunta a ser respondida agora é: será que a ameaça de um míssil com capacidade nuclear em Belarus será suficiente para impedir que as nações europeias apoiem a Ucrânia com o mesmo fervor que tem demonstrado desde que Putin lançou sua invasão ao país? É difícil responder agora, pois ainda falta infraestrutura em Oreshnik, Belarus, para que o míssil seja a ameaça desejada por Putin. Mesmo se Oreshnik chegar pronto a Belarus amanhã, pode ser tarde demais para Putin. A Europa se posicionou firmemente contra o líder da Rússia, e parece não haver mais volta a partir daqui. Putin não se ajudou, como destacou a United 20 e 4 em 11 de dezembro, afirmando que a Rússia faz declarações abertas de guerra contra a Europa e OTAN. A Rússia emprega continuamente estratégias de guerra híbrida contra quase todos os países europeus alinhados à OTAN, resultando em incidentes desse tipo, combinando-se com a guerra na Ucrânia para, coletivamente, levar a Europa a uma mentalidade de tempo de guerra. Em novembro, a Politico informou que países europeus cogitam retaliar diretamente a guerra híbrida de Putin, algo impensável anos atrás. A União Europeia já ultrapassou Rússia e China em gastos de defesa, segundo o Eurasian Times em setembro. Isso representa uma reviravolta enorme em relação a 2014, quando a União Europeia coletivamente gastava menos com defesa do que a China. Em 2024, os 27 membros da União Europeia gastaram 343 bilhões de euros, 402 bilhões de dólares, com militares, cerca de 3 vezes mais que o gasto militar declarado pela Rússia. Lembre-se que os números da União Europeia excluem os gastos do Reino Unido com defesa, que somam bilhões ao total europeu. Se Putin quer intimidar a Europa, suas ações causam o efeito contrário. A presença de Oreshnik na Bielorrússia pode impulsionar gastos, unidade e determinação entre os membros da Europa. Ao usar Oreshnik para pressionar a Europa a sair das negociações de paz, Putin pode estar apostando em algo ineficaz. A rapidez da resposta ao plano de paz elaborado pelos Estados Unidos da América destaca o quanto a maior parte da Europa apoia intensamente o direito da Ucrânia à soberania. Em 8 de dezembro, o Guardian também informou que líderes europeus, incluindo o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Friedrich Merz, se reuniram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Downing Street. Os três participaram de videoconferência com líderes de 7 países europeus, com negociações de paz da Ucrânia como principal pauta. O Financial Times informou em 14 de dezembro que um novo rascunho do plano de paz pode permitir à Ucrânia entrar na União Europeia em 2026. Essas não são atitudes de um continente intimidado pela Rússia. Putin pode ter um plano sinistro para a Belarus, mas pode perceber que a Europa não cairá no novo blefe da Rússia. Na verdade, o Reino Unido, em particular, parece estar mais solidário com a Ucrânia do que nunca. O Reino Unido decidiu arruinar a semana de Putin com a transferência discreta de armas que serão um pesadelo para a Rússia lidar na Ucrânia. Veja mais sobre essa transferência em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre o que a inteligência da Ucrânia revela sobre os planos de Putin. E obrigado por assistir.